Salve turma, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Nesse bate-papo de hoje eu vou fazer uma revisão rápida sobre o conteúdo até agora, preparando vocês para a sua prova que está chegando. Eu separei os três principais temas que podem suscitar alguma dúvida e que pode ter certeza que eu vou colocar na sua avaliação. Mas aqui a gente vai tentar fazer um entendimento geral, vale a pena você estudar de novo o material que eu coloquei à sua disposição, os slides, ouvir os áudios, enfim, fazer um estudo mais concentrado. Não fique, por favor, não fique somente nessa aula de revisão. A ideia não é você sair bem na prova. Isso é uma consequência. O ideal é que você se forme como um bom analista, uma boa analista dentro do mercado de capitais. E para isso eu vou trazer três competências para a gente estudar, começando com a primeira, que é o tripé macroeconômico. Para fazer análise do tripé macroeconômico, nós precisamos levar em consideração algum tipo de referência. Nós podemos adotar vários critérios para fazer esse tipo de análise. E para que isso seja bem feito, nós temos que trabalhar com dados. Antes disso, eu quero mostrar para você o que é o tripé macroeconômico. Lembrando que o tripé macroeconômico foi uma sacada muito importante que houve dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, aqui, isso que eu queria, dentro do governo do Fernando Henrique Cardoso, então o tripé macroeconômico lembra de Fernando Henrique Cardoso, que usou essas três grandes metas para poder estabilizar a economia e fazer com que o Plano Real surgisse e ficasse firme por muitos anos. Essas conquistas do Fernando Henrique Cardoso também foram repetidas pelo presidente Lula e depois também pela presidenta Dilma, ou como ela prefere chamar, né? Como eu prefiro chamar, presidente, que quase colocou tudo a perder porque ela inventou o negócio chamado nova matriz econômica. Depois o Michel Temer acabou assumindo as rédeas da situação, mesmo que tenha ficado pouco tempo no governo, ele conseguiu retomar Lula e FHC. Depois a gente teve o Jair Bolsonaro e o Jair Bolsonaro... Não, na verdade o mérito não é do Jair Bolsonaro, é do cara chamado Paulo Guedes. Então o Paulo Guedes, ele sim retomou com mais afinco as conquistas do tripé macroeconômico e todos eles conseguiram fazer o Plano Real ficar vivo até hoje. E o que significa isso? Quais foram as grandes sacadas que eles tiveram? Foram em três grandes áreas, ou foram sacadas em três grandes áreas. A primeira, um negócio chamado regime de metas de inflação. O que significa isso? Bom, você deve lembrar que nós vimos o negócio chamado Conselho Monetário Nacional. O Conselho Monetário Nacional são os chefes, é quem determina a política de tudo aquilo que acontece no setor financeiro e monetário do Brasil inteiro. O Conselho Monetário Nacional é quem vai definir as regras e o restante vai seguir. Basicamente, dois grandes, vamos colocar assim, players vão seguir essas regras. Então nós temos o Banco Central do Brasil, que é aquele que vai implementar a maior parte dessas regras, e o Tesouro Nacional. É lógico que você vai ter na outra ponta também o pessoal que vai cuidar da CVM, a Comissão de Valores Mobiliários, mas esse aqui vai ser papo para a segunda prova, lá para frente ainda. Vamos nos concentrar nesses dois, o Banco Central do Brasil e o Tesouro Nacional. O que eles precisam fazer é basicamente o seguinte: o Banco Central do Brasil vai seguir a meta proposta de inflação pelo Conselho Monetário Nacional. Então, o Conselho Monetário Nacional vai falar a meta de inflação. E o Banco Central do Brasil vai ter que perseguir essa meta. E como é que ele faz isso? Ele tem um comitê chamado Comitê de Política Monetária, o Copom, que é feito pelo presidente do Banco Central e mais os principais diretores, que se reúnem algumas vezes durante o ano. Uma vez a cada 40 dias, dá um total de 10 vezes por ano. E eles vão determinar qual é a taxa básica de juros, que nós chamamos de taxa Selic, com a taxa básica de juros, que vai definir a Selic meta, para tentar controlar a taxa de inflação. Mas obviamente que não é só a taxa de juros que segura a inflação. Nós temos outras coisas que nós chamamos de agregados monetários. Ou, se você preferir, como a economia prefere, os encaixes monetários. Bom, a gente não vai aprofundar nisso, não é o objetivo aqui no nosso curso. Se fosse um curso de economia ou de administração eu aprofundaria mais, mas o que importa saber é que esses encaixes monetários, juntamente com a taxa de juros, pretendem, em conjunto, então, esses agregados monetários, esses encaixes, mais a taxa de juros básica da economia, a taxa Selic, todos eles tentam regular a maior ou a menor
quantidade de dinheiro, que a gente traduz pela palavra liquidez. Então, liquidez é a quantidade de dinheiro, quantidade de moeda, moeda nacional em circulação. Por exemplo, quando você coloca uma taxa básica de juros alta, você está falando para o banco o seguinte: banco, não empresta não. Se você comprar do Tesouro Nacional, daqui a pouco eu explico o que o Tesouro faz, você vai ganhar uma boa taxa de juros. Se eu, por outro lado, colocar a taxa de juros lá embaixo, você vai falar: banco, olha, não compensa você colocar dinheiro aqui no Tesouro Nacional, empresta para a população, que a população vai investir, vai ter mais emprego, vai ter mais renda, enfim, vai se endividar mais. Então, ele faz isso, ele coloca taxa de juro alta para reter dinheiro ou taxa de juro baixa para fazer o dinheiro circular na economia. Os encaixes também, por exemplo, quando nós falamos de um encaixe muito famoso, que é o compulsório bancário. Quando o compulsório bancário aumenta, ou seja, os depósitos compulsórios aumentam, fica com menos dinheiro na circulação na praça para que os bancos emprestem. Por outro lado, quando o compulsório bancário cai, então nós temos mais dinheiro na praça para os bancos emprestarem. Basicamente é isso. E aí, falando do papel do Tesouro Nacional, o que o governo faz é o seguinte: ele fala assim, ó, Banco Central, nós definimos uma nova taxa básica de juros, uma nova taxa Selic Meta. Ah, então tá bom. Então, a partir de agora, o Tesouro Nacional vai negociar os títulos da dívida brasileira. Títulos são contratos da dívida pública brasileira, e a partir desses contratos nós vamos ter o pagamento dessa taxa de juros. Em resumo, é mais ou menos assim: o Banco Central determina a taxa de juros e o Tesouro Nacional vende os títulos ou recompra os títulos na taxa acordada. É basicamente assim que funciona. E isso daí faz com que o Banco Central consiga perseguir o regime de metas de inflação. A coisa é tão séria que o presidente do Conselho Monetário Nacional, que é ocupado então pelo ministro da Fazenda, bom, antigo Ministério da Fazenda, né? Agora o ministro da Economia, Paulo Guedes, se ele consegue chegar na meta de inflação ou não consegue, de qualquer forma, ele tem que avisar para o presidente da República numa carta o porquê daquilo. Falar, eu consegui chegar na meta de inflação, eu me afastei da meta para cima ou para baixo, ficou muita inflação ou pouca inflação, ele tem que explicar numa carta tudo aquilo que acontece. Então a coisa é muito séria. Regime de meta e inflação, então, faz com que o governo crie mecanismos para garantir maior ou menor liquidez da moeda para tentar controlar a inflação. Outra coisa importante é a responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal nada mais é do que a economia que o governo faz, ou que os governos fazem, principalmente o governo federal, para que ele possa pagar os juros da dívida, e principalmente dessa dívida que ele faz com a emissão de títulos públicos. A responsabilidade fiscal leva o governante a economizar recursos para pagar a dívida. Dentre as diversas categorias de responsabilidade fiscal, nós destacamos aqui uma que é de extrema relevância, que é o superávit primário. O superávit primário, existem outras formas de superávit, mas o que importa para a gente nesse momento, superávit primário, é a economia que o governo faz para pagar os juros da dívida. Então, quanto maior o superávit primário, maior é a capacidade de pagamento do governo, maior é a solvência do governo. Mais dinheiro ele tem, ou seja, maior é a liquidez do governo para que ele possa pagar os juros da dívida. Agora, se o superávit primário for baixo, ou ainda se tiver um déficit primário, aí a coisa está feia, porque nem sei se déficit escreve assim ou se escreve assim, depois você me corrige no Google aí. Mas enfim, se tiver um déficit primário ou um superávit primário muito baixo, quer dizer que o governo não tem dinheiro para pagar os juros da dívida. Se não tem dinheiro para pagar o juro na dívida, então o risco aumenta e aí o governo brasileiro vai ter que colocar juro cada vez mais caro para poder atrair mais investidores. E quando coloca juro mais caro para atrair investidor, a gente tem um risco de recessão muito grande. Então, responsabilidade fiscal é responsabilidade do governo em guardar dinheiro para pagar a sua dívida. E o regime cambial nada mais é do que como o governo vai lidar com a moeda estrangeira frente à moeda nacional, principalmente dólar americano contra real brasileiro. Opa, é BRL, real brasileiro.
essa relação é muito importante para a gente saber se nós temos uma pressão inflacionária ou não. Quando nós temos uma variação cambial que deixa uma valorização cambial, quando a gente fala de valorização cambial, nós não estamos falando da moeda estrangeira, estamos falando da moeda local, aqui no nosso caso brasileiro é o real brasileiro. Quando tem uma valorização cambial, quer dizer que o real está muito caro e o dólar está muito barato, que não é aquilo que nós estamos vendo hoje. Por outro lado, quando nós temos uma desvalorização cambial, nós temos um real que está muito fraco. E é exatamente o que nós estamos vendo hoje. Então, quando nós estamos vendo uma valorização cambial, o real está forte e o dólar americano está fraco. Quando nós temos uma desvalorização cambial, o real está fraco e o dólar americano está caro. Um exemplo disso, de desvalorização cambial que nós estamos vendo agora, sei lá, o $1, então vamos colocar aqui. Nesse exemplo, então nós temos o USD $1 equivalente a BRL 5,30. Nesse caso de valorização cambial, nós temos $1 americano equivalente a, sei lá, R$3. Repara que quando eu tenho uma desvalorização cambial, quando o real fica fraquinho, ele fica muito bom para um exportador no primeiro momento e depois fica muito ruim, principalmente para a questão inflacionária, porque eu vou comprar pão francês, que é baseado em trigo, vou comprar ração, que é baseado no milho, essas cotações são internacionais, eu vou abastecer meu carro, que é baseado em dólar americano, não nesse momento agora, que nós estamos passando por um problema entre a Arábia Saudita e a Rússia, que faz o preço cair do combustível, mas não é esse o problema. Mas normalmente, então nós temos uma pressão inflacionária. Bom, esse daqui não é que cai a inflação, por favor, desculpa. Aqui ele aumenta a inflação, então ele fica ruim para a inflação. E aqui ele fica bom, vamos colocar assim, bom para o exportador. No segundo momento fica ruim para o exportador, porque o exportador brasileiro, ele depende também do dólar dos outros países. Se isso está acontecendo no Brasil, pode ter certeza que está acontecendo nos outros países também. Então a moeda nos outros países não está muito boa. Então no primeiro momento a gente ganha bem, no segundo momento já não ganha tão bem assim. E aí, quando a gente tem o outro movimento, quando nós temos uma valorização cambial, quando o real fica muito caro frente ao dólar, aí ele fica muito bom para quem importa a mercadoria, então para quem importa fica bom, e para quem exporta fica ruim. Por outro lado, a inflação também ela fica mais fraca, a inflação cai, porque daí a gente começa a ter uma substituição de produtos nacionais por produtos importados e uma pressão inflacionária menor, principalmente nesses produtos que eu citei agora, como o trigo, como o milho, como o petróleo, etc. Então, o equilíbrio entre todos eles, regime de metas de inflação, responsabilidade fiscal e regime cambial, faz a nossa economia ficar bem. Onde é que a gente pode analisar isso? A gente pode analisar isso principalmente no relatório Focus do Banco Central do Brasil. Eu peguei aqui um relatório Focus que não é o da sua prova, tá? Eu peguei o relatório Focus do dia 3 de abril, mas já dá para você ter uma noção do que acontece. Quando eu vou avaliar um tripé macroeconômico, eu vou ter que olhar aqueles mesmos valores que eu falei para você, mas eu vou ter que avaliar dentro de algum parâmetro. Eu preciso ter um parâmetro para me balizar, para balizar as minhas análises. Então, olha aqui, quando eu olho o IPCA, eu estou olhando o regime de meta de inflação. Então, a inflação a gente olha aqui pelo IPCA. E por que pelo IPCA? Porque aqui nós estamos falando da inflação oficial do governo federal, ok? Tá. Por outro lado, quando eu quero saber a flutuação cambial, ou seja, o regime cambial, eu vou olhar aqui, cadê meu câmbio? Taxa de câmbio. Então aqui eu vou colocar regime cambial. Eu vou olhar a taxa de câmbio. E quando eu quero olhar o superávit primário, quando eu quero olhar se o governo está agindo com responsabilidade fiscal ou não, eu vou olhar aqui a dívida líquida do setor público e o resultado primário. Então aqui é o outro ponto do tripé macroeconômico. Então basicamente no tripé macroeconômico eu analiso a inflação pelo IPCA, a taxa de câmbio no regime cambial e a dívida líquida do setor público para saber, junto com o resultado primário, para saber a responsabilidade fiscal. Bom, vamos começar pelo IPCA. O IPCA, a gente precisa ver se ele está dentro ou não da meta do Banco Central do Brasil.